Iraquara News TV. Oferecimento Reformar Construções, Sacolão do Povo 2, Novo Lar Móveis Eletros e Douglas Celular. Boletim de notícias direto de Brasília. Por 310 votos a favor e 142 contra, os deputados federais aprovaram na tarde desta quarta-feira a convocação do ministro da Economia Paulo Guedes, que deverá comparecer ao plenário da Câmara nos próximos dias para dar explicações sobre as denúncias a respeito de uma conta de investimentos em seu nome em um paraíso fiscal, a chamada offshore. Para o líder da oposição na Câmara, deputado Alessandro Molon, do PSB do Rio de Janeiro, é inaceitável que, enquanto a economia do país afunda, o ministro mantenha seus recursos em dólar, sendo beneficiado com a desvalorização do real graças à sua própria gestão. Quando a moeda de um país se desvaloriza, esse país perde. No entanto, para o ministro Paulo Guedes, a desvalorização do real é pessoalmente positiva, já que os recursos dele estão em moeda estrangeira, protegidos no exterior, a salvo da própria gestão econômica dele, que vai muito mal. Mas para o líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, do Progressistas do Paraná, a convocação será uma oportunidade para que Guedes comprove que seus investimentos no exterior são lícitos e foram todos declarados. Ele virá e dará suas explicações. Obviamente, as suas contas estão declaradas, a Comissão de Ética Pública sabia das contas e não pôs nenhuma objeção a esta questão. Então, eu acredito que nós não teremos maiores dificuldades após as explicações do ministro. A polêmica envolvendo Paulo Guedes ocorreu após o nome do ministro ter sido mencionado em uma reportagem produzida por um consórcio internacional de jornalistas investigativos, no que ficou conhecido como Pandora Papers, que apontou centenas de celebridades, empresários e líderes políticos de todo o mundo que mantêm contas offshore em paraísos fiscais. Segundo os documentos apresentados pela reportagem, Paulo Guedes abriu em 2014 uma conta de investimentos nas Ilhas Virgens Britânicas, um conhecido paraíso fiscal no Caribe, com a qual o ministro já lucrou, somente com a valorização do dólar, quase 15 milhões de reais desde que assumiu o Ministério da Economia em janeiro de 2019. Na visão dos parlamentares, os ganhos do ministro com essa offshore configuram um claro conflito de interesses, já que suas decisões afetam diretamente aspectos financeiros que impactam seus investimentos. A data da audiência de Paulo Guedes no plenário da Câmara ainda não foi marcada, mas caso não compareça, o ministro poderá responder por crime de responsabilidade. O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, afirmou durante a audiência pública da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados nesta quarta-feira que a produção de medicamentos para tratamento de câncer pelo IPEM, Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, responsável pela fabricação de 85% dos radiofármacos no Brasil, suspensa por 10 dias em setembro, pode ser novamente interrompido na metade de outubro por falta de verba. O ministro também destacou que o IPEM conseguiu retomar temporariamente a produção dos radiofármacos contra o câncer nos últimos dias, depois do Ministério remanejar cerca de 19 milhões de outras despesas para reforçar o caixa do Instituto, mas alertou que a verba só será suficiente para manter a produção até metade de outubro. Vamos ouvir. A gente fez o seguinte, a gente já vinha discutindo com o Ministério da Economia, minha secretaria executiva com o Ministério da Economia, discutindo possibilidades de a gente transferir orçamento de outros projetos para lá. Lembrando que o cobertor é curto também, eu não tenho basicamente recursos em outros projetos, mas emergencialmente a gente tira do final do ano e depois a gente corre atrás lá para o final do ano. E aí a gente conseguiu, né, foi um trabalho aqui da Secretaria Executiva, né, bastante intenso lá com o Ministério da Economia, conseguiu-se no limite da LDO, né, a transferência de 19 milhões. Início era 9, depois passou para 12,5, aí conseguimos 19. Então 19 milhões para poder transferir emergencialmente da própria Senem, né, lá do final do ano para essa linha, para essa rubrica, né, dos radiofármacos. Mas veja bem, esses 19 milhões, eles funcionam
por 2 semanas ou 3 semanas no máximo. Então a produção ela foi iniciada novamente, né? Então foi feito em ritmo de emergência lá no IPEM, para a compra dos insumos para a produção de radiofarmacêutico. Então retomou-se a produção, mas esses 19 bilhões só vão dar até metade desse mês no máximo. Ou seja, daqui a 1 semana, provavelmente, vai parar a produção de novo. O PLN 16, que tramita na Câmara, destina cerca de R$ 34.500.000 à CNEM, Comissão Nacional de Energia Nuclear, que gerencia o IPEM, sendo que desse montante, 26 milhões são para a produção de radiofármacos. Marcos Pontes afirma, no entanto, que os 34 milhões darão apenas para 1 mês e meio e que o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações estaria buscando mais 55 milhões para completar o valor necessário para devolver os 19 milhões emprestados de outras áreas do Ministério à sua destinação original no orçamento da pasta e garantir a produção de radiofármacos contra o câncer até dezembro. Com produção de Bárbara Couto, de Brasília, Flávio Carpes.